Olá! Hoje a gente vai traçar uma linha do tempo no mínimo surpreendente. Segundo o material que a gente estudou, existe uma conexão direta entre um conflito espiritual lá do início dos tempos e o nosso mundo super tecnológico de hoje. A tese é ousado, hein? Aquele mesmo engano que começou num jardim pode estar chegando ao seu ápice agora numa rede digital que cobre o mundo todo. Pois é, a pergunta que fica no ar é essa. E se nada disso for coincidência? A ideia aqui não é olhar para eventos isolados, mas sim para uma narrativa que nunca parou. Uma linhagem de engano que só foi evoluindo com o passar dos milênios. É exatamente esse mapa que a gente vai explorar agora. Bom, para a gente conseguir entender essa longa história, o argumento principal parte de uma premissa fundamental. A história da humanidade é, na verdade, o palco de uma briga entre duas forças divinas que são opostas. De um lado, uma força que seduz, que engana, e do outro, uma que vem para revelar a verdade. Então, o primeiro protagonista desse conflito todo é o que a fonte chama de Deus da carne. Segundo essa linha de pensamento, ele é um falso Deus de luz que age nos bastidores, manipulando os sistemas do mundo, as religiões, as estruturas de poder. Ele seria o grande agente da cegueira espiritual, sabe? E ele aparece de várias formas, como uma serpente, um anjo de luz e, como a gente vai ver, até como uma besta digital. E aqui o contraste é tudo. De um lado, o tal Deus da carne age na base da sedução, do engano. Do outro lado, em oposição total, o Deus verdadeiro que se revela em Cristo vem para expor toda essa manipulação. Então a história não é só sobre bem contra o mal, mas sim sobre a verdade contra uma ilusão muito bem construída. Ok, vamos avançar um pouco para ver como esse padrão foi se desenvolvendo. O argumento aqui é que esse engano não ficou parado no tempo, ele evoluiu. Foi se adaptando usando máscaras diferentes em cada época da história, mas no fundo, a essência era sempre a mesma. Essa linha do tempo aqui funciona quase como um mapa, para a gente entender o argumento. Começa lá no Éden, com a promessa original de ser como Deus. Depois, isso aparece no Sinai, não como uma rebeldia clara, mas de um jeito mais sutil, através de manipulação espiritual. Aí passa pela sabedoria de Salomão que foi corrompida, chega na hipocrisia das instituições que Jesus enfrentou, até, finalmente, atingir sua forma mais sofisticada, a sedução global da nossa era digital. Agora, se a gente der um zoom ali no Sinai, a interpretação da fonte aponta para algo fascinante. O engano aqui foi muito sutil. Símbolos que deveriam apontar para Deus, tipo a serpente de bronze, acabaram virando objetos de idolatria, ferramentas de manipulação. A confiança do povo foi desviada do Deus verdadeiro para um poder que era visível, mas enganador. E a história de Salomão é vista pela fonte como um exemplo perfeito de como até os dons de Deus podem ser, digamos, sequestrados. A sabedoria, que era para guiar o povo, virou um jeito de seduzir e controlar, mostrando como o Deus da carne se infiltra até nos sistemas de autoridade humana. E é aqui que a narrativa tem o seu ponto de virada. A fonte coloca a figura de Cristo não só como um salvador, mas como o grande expositor, aquele que rasgou o véu e desmascarou toda essa linhagem de enganos que vinha se arrastando por séculos. O material usa uma expressão um pouco técnica, eixo hermenêutico central. Mas traduzindo, o que isso quer dizer? Que Cristo é apresentado como a chave que decodifica o padrão. Sem ele, a história parece um monte de peças soltas. Com ele, essa linhagem do engano fica clara e aí sim pode ser compreendida e combatida. A fonte aponta para este versículo como a prova textual definitiva. A interpretação é que Jesus não estava falando de forma figurada aqui. Ele estaria, de fato, identificando os líderes religiosos da época dele como descendentes espirituais daquela mesma força enganadora lá do Éden, expondo a continuidade dessa linhagem. E isso tudo nos joga direto para o nosso tempo. A análise propõe que a antiga serpente agora aparece na sua forma final e mais poderosa, a besta digital. A sedução não é mais local, ela é sistêmica, tecnológica e global. Mas como essa tal besta digital funcionaria? O argumento a divide em partes bem práticas. Sistemas de controle como identidades digitais e moedas de banco central, a sedução da inteligência artificial e da realidade virtual que oferecem uma espécie de divindade falsa, o controle da informação por meio de censura e propaganda, e um ponto-chave, um conceito chamado farmaqueia. Farmaqueia é uma palavra grega que pode significar feitiçaria, mas a interpretação aqui é bem específica. É o engano que vem disfarçado de solução. É a sedução que aparece com promessas de saúde, proteção ou cura,
usando a ciência e a tecnologia como veículos para conseguir submissão e desviar a confiança do divino para o sistema humano. E olha, só para a gente ter uma ideia da convicção por trás dessa análise, a fonte chega a atribuir uma plausibilidade profética de 85% a 90% para esse cenário acontecer. Ou seja, não é tratado como uma mera teoria, mas como uma interpretação de eventos que já estariam em andamento. Certo, mas para essa besta digital se sustentar, ela precisa de uma estrutura, né? E é aí que a fonte identifica uma organização de poder mundial que ela chama de Trindade Profana Humana. É um sistema que basicamente imita e se opõe à ordem divina, colocando o ser humano no centro de absolutamente tudo. E essa trindade se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, a política, com seu poder de controle através das leis. Segundo, a religião morta, aquela que mantém as aparências e os rituais, mas que por dentro está vazia do Espírito Divino. E terceiro, a ciência sem espírito, que é o conhecimento humano totalmente desconectado de Deus, buscando autonomia total, o que ecoa aquela promessa original da serpente: sereis como Deus. E no fim das contas, toda essa jornada, essa longa história de conflito, tudo se afunila e chega neste ponto. A análise inteira converge para uma escolha final, que é apresentada como a decisão mais urgente e definitiva que a humanidade pode enfrentar. A fonte deixa isso bem claro. Não se trata de um exercício intelectual, de uma teoria acadêmica. É apresentado como uma advertência existencial. As apostas, segundo essa visão, são as mais altas possíveis, definindo o destino eterno. Essa escolha é simbolizada por 2 cálices. De um lado, o cálice da prostituta, que representa a submissão ao sistema do mundo, com toda a sua corrupção. E do outro lado, em oposição, o cálice da nova aliança, que simboliza vida, verdade e comunhão com Deus. E a segunda parte da escolha é ainda mais direta ao ponto. De um lado, a marca da besta, que seria a adesão total e visível ao sistema humano de controle. Do outro lado, a pedra viva, que é a fidelidade a Cristo, o fundamento que, segundo a fonte, oferece liberdade de verdade e vida eterna. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se essa análise toda estiver correta e o engano tão antigo estiver de fato ganhando uma nova cara com a tecnologia de hoje, a questão que fica é: o que é preciso para enxergar isso com clareza? O que o verdadeiro discernimento exige de nós hoje? Fica aí o desafio central que todo esse material nos propõe.